Ô glória! Boa noite, paz do Senhor Jesus a todos vocês nesta noite de sábado linda, onde nós estamos aqui para mais uma live. Nós, mulheres de oração, estamos juntas aqui. E eu gostaria que, como a nossa live hoje é, além dela ser participativa, e nós temos uma convidada especial, que é a pastora Mônica Oliveira. Mas antes de chamar a pastora Mônica, eu fui muito ministrada nessa noite, neste dia inclusive, sobre este louvor da nossa pastora Fernanda Bruno. Como a nossa live, o tema hoje é violência contra a mulher, eu queria que vocês ouvissem comigo essa ministração da nossa pastora Fernanda Bruno. É muito forte, é algo muito profundo, que o Senhor trouxe uma revelação a ela muito grande dentro da palavra de Deus. E ouvindo essa ministração hoje, eu senti no meu coração de trazê-la para esta live. E aí eu gostaria de pedir a vocês que ouvissem comigo essa ministração. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando. Meu amigo Rodrigo Oliveira, seja bem-vindo. Todos mais que entrarem aqui, vão entrando e vão compartilhando aí. Porque Deus hoje ele vai fazer grandes coisas. Vai ter cura, eu tenho certeza, na vida de muitas mulheres. Amém? Então vamos ouvir essa ministração que vem do coração de Deus para o nosso coração, onde vai trazer, eu acredito que refrigério à alma de muitas pessoas, não só mulheres, mas muitas pessoas, porque às vezes a gente fala da violência contra a mulher, mas existem muitas almas violentadas por aí no decorrer do tempo, no decorrer da vida. Então eu gostaria que vocês fossem ministrados nesta noite. Vocês pudessem absorver e extrair o melhor que vocês puderem desta ministração. Rani Oliveira, seja bem-vinda. Pastora Ana Cristina. O dia que esse rapaz veio dirigindo com um braço. Olha que coisa forte. A mulher com o outro braço. E algo que tem mexido muito com o meu coração é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é algo tão absurdo que acontece até mesmo dentro das igrejas. Tão absurdo que acontece nos lares mais improváveis de se suspeitar. Deus é tão perfeito que Ele não esconde nada, nem os defeitos. Lendo para pregar para as minhas mulheres, para as minhas jovens, eu descobri um texto de profunda violência contra a mulher. Um texto que está em 2 Samuel, capítulo 13, quando Amnon, filho do rei Davi, abusa de sua meia-irmã, Tamar, depois de um enredo sedutor, depois de uma cilada armada. Ele fica apaixonado pela irmã e ele não vê jeito de seduzi-la, ele não tem saída. Mas ele planeja e ele manda chamar Tamar. Tamar vem parar na recâmara de Amnon. A recâmara de um príncipe, filho do rei, um homem acima de qualquer suspeita, mas ele tinha dentro dele uma coisa chamada paixão. E a paixão é muito boa no casamento, mas existem tipos de paixão que levam ao abuso, que levam à violência, relacionamentos de prisão, no qual a mulher não consegue sair, o homem não consegue sair. E eu consegui ver toda a cena de Amnon e Tamar, como se eu tivesse filmado a recâmara de Amnon, como se eu tivesse estado lá. E nessa noite, eu quero convidar alguém que esteve lá, que tem muita história para contar. Amnon é revelado ao público.
Ao ver Tamar, os seus olhos brilham e trazem um conflito com o seu corpo doente. Seu coração bate na velocidade em que cavalos correm para a batalha de seus generais. Há algo sobre ele que o público não consegue desvendar. Estou aqui, irmã querida. Tamar tirou a assadeira do forno. O coração de Amnon dispara. Ela anda em sua direção e descobre que ele não quer comer. Na verdade, nunca quis. Mas era tarde, já estava próximo de sua cama. Como fugir? Para onde correr? Ele ordena que todos saiam. Ele quer intimidade. É um caminho sem volta. Ele se revela. Ela está sozinha, o seu pai não pode ajudá-la. Fica confusa, os seus amigos não podem ajudá-la. Ela se enganou. Não, eu não posso fazer isso. Tamar não esperava pelo golpe quando sua tiara voou para longe, junto com a bandeja dos pães. Suas joias foram arrebentadas, colares e piercings foram arrancados, quando seu manto foi bruscamente rasgado. Aqui estava o que havia de mais precioso para Tamar, seu manto de honra. Ouvia-se o manto rasgar, o manto que a diferenciava. Todos sabiam que ela era uma virgem por causa do seu manto. A decepção doía mais do que solavancos. A tristeza pousou seus olhos. Não era mais uma princesa. Ele era indomável, imbatível. Tamar avista ao longe seu manto rasgado, caído ao chão, e tenta alcançá-lo. Outro solavanco, não resiste. A morte beija-lhe os seus pés. Mais um minuto não faria diferença. A essa altura, a morte seria bem-vinda. Amnon olha dentro dos olhos de Tamar. Ele enxerga sua alma sem a graça de uma hora atrás. Amnon tem nojo, faz ânsia. Ele a odeia. Agora gostaria de matá-la. O desespero tomou conta dos olhos de Amnon. Ele crava suas mãos no seu braço esquerdo e a arrasta em direção à porta. Lança a ex-princesa como se lança um cão. Ela cai no chão, ele bate a porta. Ela está lá, nua e suja. Ela se sentia vomitada de uma vida, usada como um pedaço de carne. Ela se sente sozinha. Não tem força para gritar ou para pedir ajuda. Ela está só, abandonada. Eu prefiro passar toda a eternidade aqui nesse chão do que me machucar de novo. Que triste é despertar e ver no teu olhar, ver que é mentira o que dizias, saber que é o final. Que triste é ver cair a amizade que eu construí, que me guardava, que me alegrava, eu não via, que mentia. Como segura a ferida, quando perdoar é tão difícil, e quando esquecer não se consegue. Como enfrentar essa vida, quando o coração já é em pedaços, encontrar desilusão e quebra o mundo inteiro num golpe baixo. Nunca imaginei chorar teu engano. No meio
Bispo, tá chamando a pastora Mônica aqui para a gente ganhar tempo. Não sei se eu vou conseguir deixar o fundo, mas o mais importante foi a ministração da nossa pastora Fernanda Brum. Ela traz uma ministração muito forte contra a violência contra a mulher, onde a mulher se decepciona com aquele que era para fazer ela sorrir, com aquele que era para fazer ela se alegrar, ela se sentir protegida. A mulher se decepciona com aquele que foi chamado para ser amigo, para ser companheiro. E é o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, onde o número tem crescido estrondosamente na questão da violência contra a mulher. Eu estava vendo alguns documentários hoje para eu me amparar dessa questão. Pastora Mônica, seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Saudade de estar com você. Ô, Glória. Amém. E nós temos observado isso. Hoje nós vamos estar falando sobre a violência física. Nós temos uma série de 4 sábados, pastora. Amém. Onde nós vamos estar falando da violência contra a mulher. Os outros temas, né? A violência sexual, a violência psicológica. E eu acho que é importante que a gente fale sobre isso. Eu acho muito importante a gente colocar a sociedade, não só as mulheres, pastora, mas a sociedade a par dos acontecimentos e darmos um norte. E o que é mais importante, que essas mulheres saibam que elas estão amparadas, que elas podem ser livres de todo este abuso, que existe um Deus que espera apenas que elas abram a boca e que falem, porque o silêncio delas tem levado muitas à morte, tem levado muitas a destruir os seus sonhos, onde a sua vida está sendo ceifada por conta do medo e do silêncio. Verdade. E nós estamos aqui para ajudar essas mulheres, porque nós somos mulheres reconstruídas por Deus. Amém. E o nosso papel nesta noite é amparar você, mulher. Então, vão compartilhando essa live aí. Vão fazendo com que ela chegue a outras pessoas, outras mulheres. Amém? Amém. Pastora Mônica, fique à Aleluia. vontade, minha princesa, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, Fátima, antes da gente começar? Vamos. Tem um salmo, eu estava lendo a Vamos. Bíblia aqui agora, e tem um salmo, no Salmo 61, ele começa dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. E nessa noite, Aleluia. que o Senhor esteja ouvindo o nosso clamor, que o Senhor esteja atendendo Amém. as nossas orações. E que verdadeiramente nós não venhamos a nos enfraquecer diante das dificuldades, nem diante das lutas, mas que nós permaneçamos em oração. Porque quando nós continuamos Amém. orando, o Senhor vai nos fortalecendo e a gente vai encontrando forças para continuar. Amém? Você quer orar? Pode orar? Verdade. Pode orar, pastora. Aleluia. Senhor, te rendemos graças por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, falando da tua palavra. Te rendemos graças, Senhor, porque tu és bom, porque tu és fiel. Pai, em nome de Glória Jesus, a neste Deus. momento te pedimos para que o Senhor esteja visitando cada irmã, Amém. tem entrado neste momento. Receba em nome Oh, de Jesus a glória. paz do Senhor, que a paz que excede todo Amém. mundo e seja sobre os nossos corações, que nós venhamos Glória a Deus. forças em Deus, para que juntos, juntamente com o Espírito de Deus, nós sejamos vitoriosos em todas as nossas batalhas. Amém. Nós rendemos graças, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa Aleluia. noite, em nome de Jesus. Amém?
Amém, meu Deus. Amém. Amém. Nessa noite nós vamos estar falando mais uma vez, né, pastora Fátima, Mais uma vez. mais uma vez, porque há uns dias atrás nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre violência contra a mulher. E esse tema violência contra a mulher é um tema assim, bastante mistigado em toda a sociedade. A gente liga a televisão e a gente ouve muito falando sobre a violência contra a mulher. Mas, na verdade, o que é a violência contra a mulher? O que é essa violência? E assim, a gente vai saber que a violência contra a mulher não é só a violência física, quando alguém vai dar um tapa na mulher, mas existem vários tipos de coisas que são feitas e que podem ser caracterizadas como a violência contra a mulher. Existe hoje muito falado na violência doméstica, a violência psicológica, a violência sexual, como você falou no início, e vários outros tipos de violência. E todas essas violências, muitas vezes algumas mulheres acham que não são nem violentadas, porque ouvem palavras de baixo escalão e acham que não é violência. Só que, na verdade, a gente vai entender aqui que violência contra a mulher não é só violência física. As palavras, você colocar a pessoa para baixo, impor várias coisas que denigrem a sua alma, são consideradas violência contra a mulher. E eu anotei algumas coisas aqui que eu acho interessante, que a gente pode falar nessa noite. Existem alguns grupos de mulheres que hoje têm crescido demasiadamente, né? Então, assim, a violência contra a mulher, o primeiro grupo de mulheres é um grupo de mulheres da mulher propriamente dita. Quem são essas mulheres? As mulheres que sofrem violência doméstica, psicológica, moral, sexual, por parte do parceiro. Esse parceiro é que faz com que essa mulher passe a sofrer e conhecer o que é essa violência. Tem um outro grupo também que tem crescido muito, que é o grupo de meninas, crianças, adolescentes, todas do sexo feminino, e que elas vêm sofrendo violência sexual dentro da própria casa. E muitas vezes essas meninas, elas sofrem violência pelo tio, pelo pai. Algumas chegam de forma absurda a sofrer violência pelo irmão. Pessoas que fazem parte do contexto familiar dessas meninas e adolescentes. E ultimamente tem crescido um novo grupo de mulheres, que há um tempo atrás esse aí não era frequente, mas hoje está passando a ser frequente, que é um terceiro grupo de mulheres com mais de 60 anos. E a gente fala, essas mulheres de mais de 60 anos que têm sofrido esse tipo de violência, quer dizer, pessoas que apanham dentro de casa, que levam tapas de quem? Dos seus filhos, dos seus netos. Triste, e tem viu? crescido muito a quantidade de pessoas idosas que têm sofrido de forma psicológica por causa dessas pessoas que cresceram. Muitos são usuários de droga, filhos que se tornaram usuários de drogas, netos que cresceram e continuaram morando com a avó e que agora se acham no direito dentro de casa de mandar e acabam agredindo essa pessoa que é responsável dentro de casa, no caso a mulher, através de suas ações, né? E aí isso aí normalmente acontece com os filhos maiores ou com os netos que cresceram e aprenderam a praticar esse tipo de ação dentro de casa. Então, hoje em dia, esses três grupos são os três grupos que mais têm crescido. Também, né? Não ouvi. Não ouvi. Alguns casos de cuidadora. Isso, peraí, não ouvi. Eu estou dizendo que existe alguns casos também dessa violência contra os idosos por parte de cuidadoras. Sim, sim, sim. Cuidadoras, pessoas que ficam muitos dentro relatos desse ambiente familiar, que deveriam ser responsáveis pela proteção dessas mulheres idosas, e na verdade são pessoas que se juntam para poder destruir e denigrir a alma. E isso também se aplica, né, a crianças e a pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, para que elas deveriam exercer essa condição de cuidadora. Na verdade, elas são as pessoas que fazem esse tipo de abusos, que existem diversos tipos de abusos, né? Então, assim, isso aí nós nos deparamos com três realidades totalmente distintas. Totalmente distintas, porque existe o âmbito da mulher, a mulher casada,
que ela sofre abusos por parte do seu cônjuge. Existem as meninas que sofrem abuso por causa que elas estão sendo cuidadas por pessoas dentro da sua casa, do seu contexto, e existem essas pessoas idosas. Então, assim, é muito difícil você chegar a convencer essas mulheres a denunciar esses relacionamentos abusivos. E o que é que acontece? Se é difícil para uma mulher a denunciar um homem que ela amou, um homem que ela sonhou em construir uma família, um lar perfeito, e aí ela desfazer daquilo e denunciar esse homem. Agora imagine para uma pessoa do grupo, do terceiro grupo, que vai denunciar um filho ou Um um filho, neto. Então, assim, é um neto. muito difícil, praticamente é muito raro acontecer. E o que é que acontece? Consequência disso, a consequência na prática, é que essas mulheres, elas permanecem sofrendo, elas permanecem recebendo todo tipo de abuso, elas permanecem vivendo nessa escravidão porque elas não têm coragem para Optam denunciar. pelo silêncio. Elas permanecem, elas fazem a opção pelo silêncio. Então, assim, elas vão levar essa vida dessa forma porque elas não têm essa coragem de denunciar. E aí o que que acontece? É necessário um acompanhamento psicológico, é necessário que pessoas que estejam próximas comecem a perceber o que está acontecendo em relação àquelas mulheres, porque Notar, né? Comportamentos diferentes. muitas nunca vão abrir a sua boca para falar o que realmente está acontecendo. O que acontece? Algumas começam simplesmente através de um empurrão, e aquele negócio vai aumentando e vai terminar em um feminicídio. Por quê? Porque não teve coragem de enfrentar E aquela abrir a situação. boca. Você quer fazer alguma pergunta? Eu não estou te ouvindo. Então, pastora, eu estava observando. Eu queria, inclusive, que você falou na live anterior. Tá me ouvindo bem? Tô. Mais ou menos. Na live anterior sobre a Maria da Penha. Lembra? Hã? Você falou sobre Maria da Penha na live anterior, Uhum. explicando como começou, quem foi Maria da Penha, que também foi uma mulher que sofreu esse tipo de situação. E conseguiu, né, abrir a boca, conseguiu falar, conseguiu quebrar esse silêncio. Não foi isso? Isso. Então, a Lei da Maria da Penha é uma lei, hoje em dia, ela foi criada no ano de 2006 e ela alcançou uma dimensão muito grande. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela conseguiu colocar em prática é, essa modalidade de penalidade para o agressor. Porque até então, o que que acontecia anterior à Lei da Maria da Penha? Antes da Lei Maria da Penha, o agressor, ele era condenado, mas ele passava primeiro pelos juizados especiais. E o que que acontece? Nesses juizados, a penalidade era mínima, às vezes era uma cesta básica. Então, assim, na verdade, compensava-se Uhum. maltratar uma mulher, porque a penalidade, na verdade, às vezes, o que que acontece? Refletia dentro de casa. Porque se o marido ele agredisse a esposa e aí ele fosse condenado a pagar a cesta básica, provavelmente quem ia sentir com a perda dessa cesta básica era dentro de casa. Então não tinha Exatamente. praticamente nem, não era compensador você entrar na justiça para poder ir atrás dos seus direitos, para poder penalizar a pessoa, o seu agressor, porque na verdade você também sairia sofrendo em relação a isso. E a lei da Maria da Penha, quando ela foi criada, ela quebrou muitos protocolos. A Lei Maria da Penha é Verdade. uma lei que hoje em dia funciona. É uma lei que ela conseguiu e ela tem conseguido, claro, quando a gente vai ver isso na prática, muita coisa ainda pode ser melhorada. Mas comparando com o que era antes, com a aplicabilidade da lei antes e com a aplicabilidade dela agora, podemos dizer que houve um avanço gigantesco e que Muito houve uma grande. melhora gigantesca na prática na prática desses abusos, na prática da violência contra a mulher. E Maria da Penha, ela lutou, ela relutou,
porque ela não queria e era vergonhoso, e ela tinha vergonha, só que a partir do momento em que ela tomou coragem, ela foi à luta, e ela abriu a boca dela e ela falou, ela não ficou só para ela aquela violência que ela estava sofrendo. E o que que acontece nos dias de hoje? A maioria das mulheres, por N motivos, elas não têm coragem de denunciar o seu parceiro. E aí a gente vai ver o que que acontece. Muitas mulheres não têm coragem de denunciar o seu parceiro porque são pessoas, as críticas que elas vão sofrer. E aí a gente vai para todos os âmbitos, não é só a questão da igreja. Tem pessoas que não Sim. denunciam os seus esposos porque são colegas de trabalho, são homens que, humanamente Dá falando, vergonha, socialmente, são inclusive, de pessoas saber que honestas, são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas, às vezes, até de uma classe social considerável. E aí o que que acontece? Muitas pessoas ainda vão julgar aquele comportamento daquela mulher. Por isso que hoje, melhorando-se a lei Maria da Penha, tem se acompanhado vários outros fatores, como, por exemplo, a lei do minuto seguinte, porque antes não se dava crédito tanto à palavra da mulher. E hoje a palavra tem validade, ela ainda pode melhorar, mas hoje a palavra tem validade. O que a gente diz, o que uma mulher que sofreu um abuso diz, tem validade jurídica. Então, assim, houve uma melhora significativa com a Lei Maria da Penha. Hoje, você pode entrar na amém. delegacia. Hoje existe a Delegacia da Mulher, foi criada há muitos anos atrás, há muitos anos atrás. Só que a Uhum. eficácia dessa Delegacia da Mulher de anos atrás, a eficácia dela hoje é totalmente diferente. Hoje, É as verdade. pessoas que são agredidas, elas podem recorrer à delegacia, elas podem ter assistido seus direitos, apesar de que muitas ainda se retraem e procuram amenizar a situação e às vezes deixa o negócio no meio do caminho porque elas têm medo. É, chegam até aí. É. Chegam até aí. Muitas Mas não vão e concluem. depois elas voltam no mesmo lugar e desistem. Muitas Não desistem. conclui. Pode falar? Quer falar alguma coisa? Não, eu estou dizendo assim, elas vão. Chegam até aí. Naquele momento que ela recebe força de alguém, que ela Uhum. recebe uma palavra de alguém, mas quando ela volta para sua casa, ela volta para o seu lar, e ela vê todas as situações, todo o problema que ela pode enfrentar, as ameaças, inclusive, né, do marido, que já foi lá, que já Uhum. prestou um depoimento, ou que soube que foi denunciado. Então, elas optam em ir lá e retirar a queixa. Isso. E a Então, assim, maioria dessas pastoras acaba sofrendo danos piores, com né? certeza. Porque não avançou. Uhum. Então, assim, o que Pode que continuar. acontece? Quando a gente começa a ver, estudar, os estudiosos eles dizem que, e na prática a gente percebe também que a violência, ela é composta de três fases. É bem interessante, porque assim, na fase do encanto, na fase da paixão, ninguém chega dando tapa em ninguém, ninguém chega agredindo verbalmente ninguém. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Até porque se acontece, via de regra, o relacionamento não vai chegar a um Uhum. casamento. A regra, né? É que pelo menos não deveria chegar a um casamento. Então, assim, existe aquela fase que começa, nessa fase inicial da paixão, não tem problema nenhum, não tem desrespeito, não tem agressão. Mas aí o relacionamento vai amadurecendo e a gente vai para a primeira fase. E que fase é essa? Essa primeira fase? Essa primeira fase é a fase onde começa a falta de respeito, as palavras de baixo escalão. Começa-se na fase inicial, na primeira fase das agressões. Ela não começa da noite para o dia. É um processo gradativo. E aí, o que que acontece? Nessa Gradativo. primeira fase, muitas mulheres ainda vão até se culpar. Não, eu acho que eu era culpada mesmo. Eu acho que eu dei causa. E ela começa, muitas vezes, um jogo psicológico que o autor da ofensa faz, que a Faz. pessoa começa a se sentir até culpada, um drama psicológico tão grande, que muitas vezes a pessoa, a vítima, se torna até a autora daquilo tudo que estava acontecendo nessa fase Sim. inicial, né?
E aí, passada essa fase inicial, onde a mulher até se sente culpada por causa daquilo tudo que aconteceu, passa-se para a segunda fase, que é o quê? A explosão das tensões, né? E aí, né, a violência propriamente dita. Na segunda fase, a explosão das tensões. E nessa segunda fase, da explosão das tensões, muitas mulheres, elas procuram ajuda. Muitas mulheres nessa fase, dessa explosão das tensões, porque aí algumas vão na delegacia, algumas entram em contato com pessoas dos seus familiares, Família. algumas contam o que é que está acontecendo, e aí elas procuram ajuda nessa segunda fase. Mas nessa segunda fase também acontece algo que faz com que se torne um pouco difícil a ajuda. Por quê? Porque existe a questão do perdão. A gente tem que perdoar Uhum. bem. Mas nessa segunda fase, já passou da primeira fase, que seriam os desrespeitos, as ameaças. Aí vem para a segunda fase, que já está acontecendo as vias de fato, né? E aí ela Uhum. procurou socorro, foi na delegacia, conversou com alguém da família. Algumas fazem isso. E aí a pessoa chega e pede perdão, não, vamos mudar, E faz um drama faz um drama, todo e isso. chora. Nossa, a gente não pode, não E dar diz uma que não vai chance. acontecer de novo. Alguns começam a falar, né? Poxa, isso não é minha culpa, eu tava nervoso. E aí aconteceu que os problemas do meu trabalho fizeram com que eu tivesse ficado nervoso, eu tinha mandado nervoso demais. Alguns, quando não se trata do meio cristão, que bebem, outros que usam droga. E aí o que que acontece? Os diversos fatores vêm, mas a mulher que já está passando pela fase 2, nessas explosões de tensões, nessas ameaças, empurrões, que já Que são já vias de conhece de fato, fato, inclusive, quem é a pessoa, né? isso. Que casou. E aí o que acontece? Quando chega nessa fase, aí, segunda fase da explosão de fato, aí que a pessoa chega, poxa, me perdoe, eu não vou fazer mais isso. E aí o que acontece? Tudo bem, perdoou, e chegamos na terceira fase, que é a fase da lua de mel. Depois do perdão, Do vem a lua de perdão. mel. Só que essa lua de mel, Vamos dar um ela dura muito pouco. cala-boca aqui, né? É um cala-boca, Fátima. É um cala-boca, pastora. É um cala-boca. E aí, quando chega-se nessa terceira fase, o problema da terceira fase é porque ela migra muito rápido para o feminicídio. O É feminicídio, verdade. existe uma linha invisível que separa esse perdão, quando já estava acontecendo as vias de fato, do feminicídio. E aí é nessa fase que muitas mulheres não têm mais tempo para voltar e para resolver os seus Para recorrer. problemas. Porque, Pra... assim, infelizmente, o agressor, ele não é aquela pessoa que. O autor do crime contra a mulher, de abusos, não é igual o bandido na rua, o ladrão que Uhum. entra dentro da sua casa, e todo mundo sabe que ele é. É uma pessoa que Ele socialmente é camuflado, né? Ele é camuflado. e o interessante é que muitos homens com a visão machista, eles acreditam que eles nem estão cometendo nada, que eles não estão cometendo crime, porque muitas vezes se chega Que é normal. em audiência eles perguntam o que é que eu fiz. Eu só cheguei e dei um empurrão na minha mulher porque ela estava usando uma saia curta. Eu só dei um empurrão na minha mulher porque ela não cozinhou do jeito que eu queria. Na cabeça deles, eles acreditam que de Que eles fato estão certos. aquilo não era errado. Então, assim, isso daí já é uma visão machista. Muitos cresceram aprendendo que era normal, que isso era comum se agir dessa forma. E aí eu, a gente se depara com a sociedade onde os direitos da mulher são lesados, onde as agressões, muitas e muitas vezes, tendem a se tornar comuns na vista do agressor, quando, na verdade, situação aberrante, como a gente falou no início da live, as leis estão aí para proteger as pessoas que têm sido lesadas e não é normal, não é comum. E aí, quando a gente vem para a prática, a gente vê que muitos casos de feminicídio, de agressões, de vias de fato, de homicídios,
eles seriam resolvidos se, na segunda fase, a pessoa resolvesse que não dá mais e saísse fora. Tomasse Mas, um assim, quando a gente posicionamento de trata fato e de disso dentro verdade. da igreja, é complicado. Porque, na verdade, tem a questão do perdão, a gente perdoa, tem que Sim. perdoar. Mas tem pessoas que têm um comportamento que você pode perdoar 1000 vezes, eles vão continuar praticando as mesmas coisas a vida inteira. E muitas não saem fora por causa da satisfação para a sociedade. E muitas mulheres cristãs têm vivido um inferno dentro de suas casas por causa da igreja. Porque não tem coragem De abrir a boca. não. Não tem, porque acha que mulher dentro da igreja não pode separar, porque acreditam que dentro da igreja vai ser, a E outra sociedade vai. coisa, Muitas, pastora, apesar da gente estar no mundo evoluído da forma como o mundo evoluiu, muitas acreditam que não se deve separar. E aí aguenta-se até chegar em um feminicídio. Pode falar. e outra coisa, alguns aconselhamentos, inclusive, por conta de líderes que têm essa mente ainda fechada nessa questão. Porque se vai para o líder e o líder percebe que esse comportamento do marido com a mulher não é uma coisa que aconteceu uma vez, não é uma coisa que aconteceu um dia, que foi um estresse, que foi o cara estava nervoso e o cara empurrou apenas por isso, porque ele além dele falar, além dele ele denegrir a imagem dela, além dele machucar ela, além dele matar ela com suas palavras, ele ainda causa uma agressão física na mulher. E isso não é normal. Não é normal. Então, quando vai para o líder, talvez a primeira pessoa que elas procuram é a liderança. E a nossa liderança eclesiástica, eu acredito, pastora, que ela precisa passar por um outro ensinamento. Tem alguns que precisam abrir mais a sua visão, tem alguns que precisam olhar mais o lado da mulher, entendeu? Porque aí fala, não, você não pode separar. Você vai orar, você vai fazer campanha, você vai buscar, porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer. Então, ela pega naquele aconselhamento que ela recebeu, segura aquilo ali, e continua sofrendo, porque ela já não pode mais para o líder abrir a boca, porque o líder vai dizer que o problema está nela, que é a falta de fé, né? Que é não querer mais desenvolver o seu relacionamento, o seu casamento, que o problema está nela, né? Que talvez ela venha com problema de cura de alma lá de trás e que precisa de uma série de coisas. E aí acontecem muitas coisas, as obscuras e as escondidas no nosso meio eclesiástico, no nosso meio cristão, onde a mulher ela não tem encontrado apoio nenhum para abrir a sua boca e falar. Gera nela uma inibição, gera nela um medo, porque ela vai ser exposta dentro da sua sociedade cristã. E aí, por muitas vezes, o silêncio é a melhor saída para essas pessoas. Isso está errado. Isso está errado. Não é o correto. Não é o certo. Olha, porque assim, a pastora não colocou aqui que muitos homens assassinam as suas mulheres porque eles não querem o divórcio. E é verdade. Alguns, mesmo depois do divórcio, ainda voltam e vêm tentar assassinar, outras são mortas. Uma Mas isso é vingança, tudo né? fruto de uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, onde o homem ele tem essa questão de posse, ou seja, se não vai ser mais minha, não vai ser de mais ninguém. E aí ele De mais termina ninguém. matando, executando a mulher, porque ele não quer dividir a mulher com mais ninguém. Então, assim, ele prefere optar por ser um assassino do que seguir a vida dele. A questão do sentimento de posse que a nossa sociedade implantou para o homem, muitos desde criança já aprendem isso, esse tipo
de comportamento. E é muito triste isso daí. E o que você tava falando em relação à liderança é uma triste, é uma verdade. Infelizmente, é uma grande verdade. A Bíblia fala, né, que o divórcio não deveria acontecer. E fala também Sim, sobre a questão da traição. Mas quando se fala de violência física, não existe eu não sou a favor do divórcio, mas eu também não sou a favor que ninguém jogue a sua vida fora para poder manter um ritual e dar satisfação para os outros. Você tem que dar é satisfação para sua verdade. vida para Deus, porque Ele conhece o que você tem passado dentro da sua casa. Então, o que que E tem acontece? vivido. Eu acredito que você é responsável pelos seus atos, eu acredito que você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você quer conquistar. E eu acredito também que quando o relacionamento chega às vias de fato, é muito complicado você manter esse relacionamento. Eu acho muito complicado, perigoso você manter esse relacionamento. Verdade. Porque é mais fácil você terminar um relacionamento e você seguir a sua vida do que você terminar um relacionamento e morte. Tem acontecido com grande frequência e antigamente se acontecia só no mundo. Hoje se acontece no meio da igreja. Sim, Pode falar. verdade. Tem mais alguma Não, coisa? verdade, isso é verdade. Isso é uma realidade, o que você está falando aí. E nós temos que realmente orientar líderes, eles precisam orientar os seus liderados quanto a essa questão. É porque às vezes a mulher chega lá, conta um caso, e aí o homem vem, conta uma outra história, né? E a história do homem é a que é verdadeira, bate-se o martelo na história do homem, entendeu? Então, precisamos, de fato, ouvir os dois lados e pesar. Pastor nenhum, pastora nenhuma pode tomar decisão por casal. Mesmo porque casal não é pastor, nem pastora está dentro da casa, está convivendo. Mas podemos orientar, inclusive à luz da palavra, né? Podemos aconselhar no direcionamento do Espírito Santo e ouvir os dois lados, porque muitas vezes ouve a mulher, descarta aquela possibilidade da mulher, e quando o homem fala, bate o martelo em cima daquilo que o homem falou, e o que o homem falou é o certo e acabou. Isso. E aí, assim, é muito complicado essa questão do aconselhamento da liderança, porque a gente sabe que as ovelhas, elas realmente acatam muito o que os pastores falam, o que os Sim, pastores dizem, e muitos pastores, eles não concordam eles acreditam que você deve levar esse fardo pro resto da sua vida, você deve levar a situação, você deve botar o joelho no chão e orar, que um dia vai mudar. E assim, eles muitas vezes ignoram o que realmente está acontecendo, quando na verdade muitas mulheres, muitas ovelhas, elas não compartilham isso que elas estão vivendo de casa com muita gente. Às vezes elas abrem o coração para os pastores. E na verdade o verdade. conselho que vem dos pastores é esse: mantém. Eu não te aconselho a separar, porque separação não é de Deus. Entendeu? E aí, assim, separação não é de Deus, mas Exatamente. viver dessa forma não é de Deus de jeito nenhum. Também não é de Deus. Entendeu? E Com quando a Bíblia, certeza não é. não é isso? Tem um versículo que fala, né, que quando Deus constitui o casal, ele fala que o homem representa a presença de Deus no casamento, ele é a cabeça do relacionamento. Enquanto o homem é o cabeça do relacionamento, representando Cristo e a igreja, esse relacionamento ele tá bem. Mas a partir do momento em que o homem ele não mais representa Deus, mas ele representa o próprio diabo dentro do relacionamento, porque tem relacionamentos, pastora, que infelizmente é assim que procede. É, Porque assim, o são homem ele se tornou demoníacos mesmo. opressor, se tornou uma pessoa que o tempo inteiro ele vai praticar violências. A violência psicológica é terrível. A violência psicológica de menosprezar o outro, de tentar destruir a alma do outro. E que muitas pessoas não E consideram. Tem essa gente violência que psicológica é a base. é a base. É a base, porque tudo começa por ela. Exato. Essa violência, não é sobre isso que nós vamos falar sobre a próxima live, talvez, eu acho.
Mas essa violência psicológica é a base, porque é ela que inibe, é ela que tira as forças da mulher. Exato. É ela que traz o medo, que traz o pânico, né? Então, quando ele consegue dominar isso, ó, para ir para a segunda fase aí é rapidinho. Isso. Aí, assim, e a gente vê que em relação à questão, essa primeira fase acontece a violência psicológica, né? Que aí o outro tenta destruir a alma do outro. Destrói a alma do outro. Destrói a autoestima. Pode observar, normalmente as Verdade. mulheres que sofrem grande violência psicológica são mulheres que perderam o brilho, nem se arrumam mais, perde a Uhum. capacidade até de se arrumar, porque é tanta palavra de destruição que ela ouve, é tanto abuso verbal que ela é sujeita todos os Exatamente. dias, que ela perdeu o encanto pela vida. É a pessoa, você olha pro olhar da pessoa, você já vê um olhar de tristeza, porque o psicológico da pessoa está lá embaixo, o abuso psicológico é tão grande que está destruindo a alma do outro. E aí você chega e vai. Verdade. Hã? Não, verdade, é que eu tô lendo o comentário da pastora Ana Cristina. Isso, entendeu? Então, assim, vai tentar destruir a alma do outro. E tudo começa, como você falou, pelo problema, pela base, que é o psicológico. Quando você está bem, todo o seu corpo está bem. Mas a partir do momento que tentam destruir a sua alma, você começa a decair, você começa a aceitar Verdade. coisas que são inaceitáveis. Você começa Cria uma fragilidade. até concordar com coisas que não se concorda. Você começa a se menosprezar, porque o seu psicológico, alguém destruiu o seu psicológico. Alguém chegou para te destruir. E aí, assim, a partir do Alguém momento. manipula ele, na verdade, Hã? né? Porque há uma manipulação Manipulação, do totalmente. psicológico da mulher através dessas palavras que destroem. Destrói. Isso é a manipulação. Aí chegou em um ponto, esses dias eu atendi uma mulher e que eu fiquei assim, observando o comportamento dela. Ela chegava, aí ela sentava, ela e a filha. Aí ela sentou e ficou sentada. E ela não levantava. Aí todo mundo levantou, ela não levantou. Aí eu perguntei para ela, minha senhora, a senhora pode levantar, já terminou. Aí ela levantou. Aí quando ela levantou, ela ficou em pé junto da porta, lá do escritório, esperando que a filha chamasse ela para ir. Ou seja, aí eu Olha, perguntei assim para a filha dela o que estava acontecendo. Aí ela falou bem assim que o pai dela fez que a mãe dela se tornasse aquela mulher. Ou seja, o pai manda ela misericórdia. sentar e ela só levanta na hora que o pai manda ela levantar. Ou seja, ela se perdeu no meio do relacionamento. Ela Perdeu a ela identidade se dela. perdeu dentro do relacionamento. E a primeira fase, as mulheres se perdem dentro de si, elas deixam de ser elas mesmas para começar a aceitar todo tipo de humilhação, para começar a aceitar todo tipo de violência psicológica, todo tipo de palavra de baixo escalão, para poder manter um relacionamento. E pasme, muitos cristãos têm vivido esse tipo de relacionamento. É muito triste. Verdade, Muitos verdade. cristãos têm vivido esse Infelizmente, tipo de relacionamento. É muito triste. verdade. Entendeu? Vou dar uma olhada aqui. Já Você quer presenciei um falar? casal que o marido era total mantenedor do lar e isso levava a mulher, não, a humilhar abundantemente a esposa, após ela conseguir estabelecer um financiamento, né? Essa situação mudou. Então, ele oprimia a mulher porque ele era o provedor, enquanto, na verdade, ele só fazia exercer o papel que ele foi chamado para exercer, Isso. o papel do provedor do lar. Uhum. Né? E uma coisa importante, você falou, pastora, que a Bíblia vem trazendo isso. O marido, ele é o sacerdote, ele foi chamado para proteger, ele foi chamado para amar a mulher, assim como Jesus amou a igreja, e deixar a mulher livre Uhum. para ela ser conduzida Uhum. através desse amor à obediência, tanto a Deus quanto ao seu esposo. Mas, infelizmente, quando se perde esse hábito, quando se perde este costume e se leva, né, e se vai para uma outra questão do eu, do machismo, do tiranismo, né, do que o homem é eu que mando, é eu que governo, é eu que falo, eu que
que tenham que ditar as leis e você tem que calar a boca porque você é submissa, né? Ele coloca a submissão que traz a palavra de uma maneira deturpada. E quando a mulher em si, ela não tem conhecimento dos seus direitos dentro da palavra de Deus, ela acata tudo isso, ela recebe tudo isso e ela se culpa todo o tempo por ela não conseguir ser este padrão de mulher que o homem implantou na sua cabeça de que ela deveria ser aquela mulher omissa, a Amélia, na verdade, né? A Amélia, na verdade. Então, a mulher também, pastora, ela precisa começar a estudar mais a Bíblia, a estudar mais a palavra, para ter conhecimento diante de Deus como base dos seus direitos. Porque tem muito homem aí, inclusive líderes, que usa este bordão de que a mulher tem que ser submissa ao homem e que ela tem que acatar todas as coisas que o homem fala, porque a Bíblia está dando esse respaldo. Mas ele se esquece de pensar, ele se esquece de aplicar na vida dele o que a Bíblia fala, que ele precisa ser sacerdote, amar ela como Cristo amou a igreja, para que esse amor a torne submissa a ele em amor, não é imposição. Isso. Né? A pastora Ana falou aqui, Letícia também. Aqui, ó, nós temos que tomar postura com os nossos filhos. E é uma verdade, porque assim, a questão do machismo, ele já é embutido até na escola, a gente observa. Quem tem filho homem em casa vai observando à medida que eles vão crescendo. Então, assim, alguns comentários que fazem, tipo assim, esses dias o ano passado, né? Com aquele, né, com a mãozinha, não a violência contra a mulher. Mas se você observar, eles acham que quem cozinha é a mulher, quem limpa a casa é a mulher. Já é aquela visão que é um machismo que vem, parece que já está no sangue masculino. É o que a pastora Ana falou. Nós temos que embutir na mente dos filhos, na verdade, como se tratar e que hoje a sociedade mudou e que amor é compartilhar. Amor não é você jogar a carga toda em cima de uma pessoa e se a pessoa não der conta, ainda vai abusar psicologicamente porque quer xingar, quer dizer um monte de coisas para a pessoa porque a pessoa talvez não tenha conseguido alcançar o objetivo que o outro queria, porque o outro não se propôs a ajudar. Então, se a gente vê muito em relação aos nossos filhos, essa tendência de machismo que a gente realmente tem que trabalhar. E Letícia fez um comentário também, o marido, né, que era um mantenedor total do lar e ele humilhava a sua esposa. E isso aí, pasme, é uma coisa comum de ver, de acontecer. Engraçado, alguns casais, certa vez eu atendi um casal, e aí ela estudava, ela tem alguns cursos. E aí, na primeira fase, na fase da conquista, do amor, ele falou que ela não precisava trabalhar, que ele não queria esposa que trabalhasse, então ela terminou a faculdade dela, e aí ela ficou dentro de casa, e ele mantinha a casa inteira. Tudo, ela não precisava fazer nada, porque ele dava dinheiro para ela e ele supria tudo. Só que aí passou-se para uma outra fase, a fase do encanto acabou. E aí, quando a fase do encanto acabou, ela que tinha aberto mão de trabalhar, abrir mão de conquistar a vida dela, achava que ele nunca ia mudar. O que foi que aconteceu? Para surpresa dela, ela começou a ouvir, ela começou a ser ridicularizada porque ele supria todas as coisas e ele começou a humilhar ela de forma absurda, porque ele achava agora que o papel dele não era mais de ser provedor dentro de casa. E muitos homens se esquecem, quando eles já perderam o respeito, eles se esquecem desse papel de ser provedor, entendeu? Porque, na verdade, Deus chamou o homem para ser provedor. Você pode até ajudar dentro de casa, mas a provisão da sua casa tem que ser o papel é dele. Homem. Isso é a bíblico. Responsabilidade é dele. Hoje, muitos abusos têm acontecido porque os papéis também têm se invertido. Hoje em dia, muitas mulheres assumem o papel do homem dentro de casa e o homem quer virar a mulher de dentro de casa. Ou seja, tem casas que a mulher trabalha e o homem fica dentro de casa.
isso em situações esporádicas é normal, mas isso aí se tornar uma rotina dentro de casa, isso é inversão de valores, inversão de papéis. E, na Uhum. verdade, quando o encanto acaba, aí a mulher vai ouvir e ouvir e ouvir abusos que vão destruir a alma dela. Pode falar mais. Verdade. Não, a pastora fez um comentário aí. A pastora Ana. Olha isso só pra você ver. Interessante esse comentário dela. Exatamente. Exatamente. Tem homem que ele quer manipular. E quando ele pega uma mulher que não se deixa manipular, ele É pra não vai cima. aceitar um relacionamento Ela é desse. pra cima. Não vai aceitar. É muito triste, é muito triste essa questão. E aí a gente volta. É necessário que a mulher, ela denuncie. Existe hoje um 180 que você liga. Você é encaminhado para uma sala de atendimento. E quando você quer, vai haver a citação, vai levar esse homem para a delegacia. E tudo vai ser moldado de acordo com a vontade da mulher, o medo que ela está apresentando naquele momento. Se considera todas essas coisas. Mas não se pode ficar em silêncio mediante Calada. as agressões, porque elas crescem numa escala ascendente. Se começa Verdade. devagarzinho e depois pode se terminar em feminicídio. Se começa de uma forma que uma falta de respeito aqui, uma falta de respeito ali, e aquilo ali vai tomando volume e ele vai crescendo Uma de proporção muito forma grande. que se chega às vias de fato e que de forma que, infelizmente, muitos de nós temos visto graves crimes contra a mulher porque não se acreditava que fosse capaz, Que a pessoa fosse que a capaz de pessoa fosse fazer. capaz. E Outra na verdade, coisa, é, quando se começa o tipo de agressão, quando se começa as vias de fato, a gente nunca pode achar que não é capaz, porque se tá progredindo, se chegou até se ali, chegou até se chegou ali, até ali, pode é chegar em uma capaz de coisa qualquer pior. coisa. Pode chegar numa coisa. É capaz de E qualquer coisa. eu não sou a favor do divórcio, mas nesse caso de agressão física e agressão a esse tipo de agressão, eu sou totalmente a favor. Inclusive, hoje eu salvei um vídeo, não assisti ele ainda. Eu salvei o vídeo pelo título do vídeo. E no título falava assim, bem interessante: não una o que Deus separou. Não una o que Deus Verdade. separou. Porque tem muitos, Fátima, que quem vai Caso separar pela é misericórdia Deus. é Deus. É o Tem próprio Deus. casais que Deus vai falar, sai enquanto é tempo, sai enquanto você consegue resolver essa situação, sai porque você vai ter uma chance de continuar a sua vida. E muitos, mesmo assim, não vão sair e só vão terminar com a morte, Infelizmente. né? Pois é. Infelizmente. Então, assim, em relação a isso, dessa que a gente se propôs hoje, era mais ou menos isso daí, não é isso? Esse Exatamente, tipo de exatamente. violência. E a gente vai abordar Outra outros tipos de violência. Tudo começa é no com a violência sábado, psicológica e ela vai crescendo numa escala ascendente. Ela pode chegar numa escala de vias de fato, e aí vem aquela coisa do perdão, e depois o povo volta a se relacionar, volta a lua de mel, e aí é o desfecho de situações que, infelizmente, são desagradáveis. é verdade, pastora, é Não é isso? verdade. Gente, Mas eu Deus é esqueci. misericordioso. Aliás, muita gente já conhece a pastora Mônica das outras nossas lives. Ela não é só pastora, mas ela também é advogada. E, assim, nós vamos continuar essa live no próximo sábado com a pastora, se ela puder estar comigo Amém. novamente, né? Porque ela tem uma infinidade de informações muito boas acerca disso aí. E eu só queria, para concluir, pastora, perguntar algo. Porque, na verdade, hoje você está fazendo os dois papéis, né? De Isso. pastora e de advogada. Uhum. Mas eu queria concluir algo. O que acontece, o que pode fazer, o que a mulher, que atitude a mulher pode fazer no momento da sua agressão? Olha isso. O 180, é isso? Isso. A pastora está acabando
Nós vamos voltar só para você concluir isso para mim, porque eu acho que é muito importante. Uhum. Pode ser? Pode. Finalizou aqui, nós vamos sair, vamos retornar só para a gente concluir aqui. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Deixa eu só dar aqui o final para a gente concluir. Eu acho que é muito importante essa resposta.